Gálatas, capítulo de número 5, os versos de 13 a 15. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão a leitura que farei em vossas Bíblias. Diz assim, então, a santa palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós e agora com o santo propósito da pregação. Por isso fala ao nosso coração, nos instrui, nos edifica, nos fortalece na fé, por meio da iluminação do Teu Espírito em nosso coração, adestrando Ele, o Santo Espírito, os nossos ouvidos, não apenas os físicos, sobretudo os da alma, para ouvirem a Tua doce e santa voz, voz de um Pai bondoso, santo, para ouvirem a voz do Teu Filho, nosso supremo e glorioso pastor, o Senhor Jesus Cristo. Voz também do Teu Espírito que habita em nós, consolador nosso, companheiro, no sentido de habitar e de estar conosco até o último dia de nossa vida sobre essa terra. Esse é o nosso desejo, o desejo de ouvir a Tua doce e santa voz, a fim de que nossas almas sejam edificadas, a fim de que louvemos o Teu nome, crescendo espiritualmente na fé e no entendimento da Tua boa e santa palavra. Nesse momento também, Senhor, dê-me Tua graça para que minhas fraquezas, meus pecados, minhas falhas não se tornem impedimentos, pois tão somente o nosso desejo, o meu desejo, é ouvir a Tua doce e santa voz pela Tua palavra que será pregada. Atende-nos então e ser exaltado nesse momento, edificando-nos em Teu Filho Jesus Cristo, pois em nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o que é a liberdade cristã? Essa é certamente uma boa pergunta. Nós ouvimos falar muito sobre a liberdade cristã. Pelo menos, o tema em si é muito difundido, não é? Mas o que é a liberdade cristã? É possível um crente em Jesus Cristo, ele alimentar no seu coração um pensamento de que, por ele estar em Cristo, ele está livre, não apenas do pecado, do jugo do pecado, mas ele também está livre para fazer o que ele bem entender, porque ele é livre? Será que isso é possível? Será que de fato existe alguma comunhão entre a liberdade cristã anunciada na Escritura e aquilo que vem sendo anunciado nos mais variados púlpitos por aí, de que o que importa de fato é que você faça aquilo que te deixe feliz, que levante a sua autoestima, que te faça se sentir amado, como se a vontade divina não existisse? Será que isso é possível? Perdão. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar nos versos de 13 a 15, que foram os versos que lemos. O apóstolo, então, os irmãos, apenas para recapitular, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, né? E aqueles irmãos estavam passando por algumas dificuldades, e uma delas era a presença de judeus cristãos, mas que haviam
somado, né, a fé em Cristo com a obediência à lei ritualística, né, ou às leis rituais do Antigo Testamento. Então, esse grupo de pessoas, denominado de judaizantes, passaram a ensinar que para alguém ser um crente, para alguém ser um filho de Deus, não basta apenas crer em Cristo. Ele precisa crer em Cristo, mas é necessário somar à fé as obras de obediência à lei cerimonial do Antigo Testamento, em especial a circuncisão, leis dietéticas, leis de dias, né, calendário litúrgico, como nós já vimos nos capítulos anteriores. O apóstolo Paulo, então, percebendo que esse tipo de ensino não apenas era errado, mas que ele afrontava o coração do Evangelho, que é exatamente a salvação unicamente na pessoa de Cristo, recebida somente pela fé. Então, Paulo escreve essa carta a fim de advertir aqueles irmãos a que não dessem ouvidos a esse falso ensino, e ele então faz toda uma argumentação nos capítulos 3 e 4 para destruir esse tipo de ensino que estava sendo propagandeado na igreja dos Gálatas. Quando chegamos então na altura do capítulo 5, nos primeiros versos então, o apóstolo, como é costumeiro, ele passa agora para uma sessão prática. Ele deixou a sessão teológica ou doutrinária e passa para uma sessão prática. E Paulo começa então dizendo: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então ele vai começar a tratar do tema de uma forma extremamente prática, né? Mostrando então como devemos viver a liberdade cristã. Chegando então no texto que lemos, os versos de 13 a 15, notem que Paulo diz que para a liberdade fomos chamados. Contudo, Paulo então se antecipa a uma conclusão futura, que é uma conclusão pecaminosa, muito conhecida de nós hoje, mas talvez não tanto dos Gálatas naquele momento, que é exatamente o libertinismo. Então veja que ele se antecipa a uma conclusão futura, pecaminosa, o libertinismo, e então diz: mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, nos versos de 13 a 15, o apóstolo vai exortar aqueles irmãos à prática da liberdade cristã, advertindo-os de um inimigo que a liberdade possui, chamado libertinismo, não é? E no verso de número 15, ele certamente trata de um problema existente na igreja, que era um problema de partidos, aonde muitos crentes haviam aderido à pregação dos falsos mestres, dos judaizantes, e outros não. Então, havia ali um ambiente, né, de dissensão, de facção, e o apóstolo, então, sabiamente, instruído pelo Espírito, ele antecipa-se e trata desse problema no verso de número 15. Pois bem, os versos de 13 a 15, então, eles podem ser abordados observando uma divisão que o próprio apóstolo fez. Vejam que ele aborda os dois assuntos que eu mencionei, tanto o perigo do libertinismo, não é, como o das facções, e ele faz isso usando três verdades centrais, ou três pensamentos centrais. O primeiro deles no verso 13, quando ele trata sobre a verdadeira liberdade, que é a escravidão do amor. No verso 14, então, ele trata sobre o uso da lei de Deus contra a libertinagem, o libertinismo, a licenciosidade. E no verso de número 15, ele então aborda o perigo das facções e mostra que, se isso perseverar na igreja, o resultado é de destruição e de completa aniquilação da igreja, caso nada seja feito. Então, três verdades centrais que o texto apresenta, e nós então trabalharemos as três, seguindo essa mesma ordem, lembrando então de
se pudéssemos sintetizar tudo num único tema, eu creio que um bom tema seria a liberdade cristã e o uso da lei moral como antídoto contra a libertinagem. Tá? Eu creio que esse tema nos ajuda a memorizar e a gravar a mensagem central desse texto. Pois bem, em primeiro lugar, Paulo trata sobre a verdadeira liberdade, e ele já mencionou então, e já abordou, já tratou de um perigo que a liberdade cristã corre, que é exatamente o legalismo. Diga-se de passagem que a liberdade cristã tem dois grandes inimigos. Um, o legalismo, o outro, o libertinismo, ou a libertinagem, a licenciosidade. No legalismo nós já vimos, a salvação é alcançada pelas obras da lei, a obediência à lei, e nesse mecanismo de salvação chamado legalismo, não apenas a lei de Deus deve ser observada, como também as tradições dos homens. Cristo vai rebater muito as tradições que foram colocadas no mesmo nível de igualdade dos mandamentos. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, ele vai combater isso. Então, isso é o legalismo, ele é um inimigo da liberdade cristã. O segundo inimigo é a libertinagem, ou seja, agora eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, então eu posso fazer o que eu quiser. Quem nunca ouviu, por exemplo, seja de pastores ou de membros da igreja, no Antigo Testamento era a lei, agora nós estamos na graça. Isso é um erro absurdo. Quando a Bíblia ensinou que a salvação era pela lei sem a graça? Houve algum momento na história bíblica onde Deus não se relacionou com o seu povo por meio da graça? Isso certamente é uma leitura completamente equivocada, porque a lei foi dada, inclusive porque Deus é gracioso e a deu para que os homens pudessem se relacionar com Ele, segundo é o seu caráter santo e bendito eternamente. Então, os dois inimigos, tanto o libertinismo quanto o legalismo, ambos consideram uma vida sem a graça divina, sem a pessoa de Cristo. No caso de um, eles exaltam e enaltecem a moralidade e diminuem o Senhor Jesus Cristo. No outro, eles diminuem Cristo por enaltecer o próprio homem e a sua vontade, o seu aspecto livre de fazer o que bem entende, porque agora, segundo estes, eles estão na graça e não devem mais obediência a Deus. Em ambos os modelos, Cristo é diminuído, o homem é exaltado, suas obras são exaltadas, o seu pecado é preferido, mas a graça divina é rejeitada. E, portanto, ambos são perigos contra a liberdade cristã. E Paulo, então, ele já tratou do legalismo, agora ele vai tratar do libertinismo. Então, Paulo diz o seguinte: para a liberdade vocês foram chamados. A liberdade cristã nada mais é do que o status de não estar debaixo da maldição da lei, da maldição do pecado, da exigência de obedecer toda a lei, o pacto de obras que Deus fez com Adão no Éden. A liberdade cristã consiste em que eu me relaciono com Deus livremente na pessoa bendita de Cristo, com o auxílio do seu Espírito. A liberdade cristã foi aquilo que Paulo disse em Gálatas 2:20, eu já não mais vivo, porque antes o meu viver era de morte, mas agora a vida que eu tenho é a vida de Cristo, Ele vive em mim. E quando isso aconteceu? Quando Ele, me amando, tomou sobre si a minha morte, a fim de me dar a sua vida. Então, a liberdade cristã é um status, aonde eu gozo de comunhão com Deus, aonde eu não estou mais impedido de chegar diante de Deus por causa do meu pecado, das minhas fraquezas, da minha corrupção, porque todas estas coisas foram completamente removidas. Agora, então, eu posso, de fato, ter comunhão com Deus. Como um pecador pode, por exemplo, orar a um Deus santo e saber que sua oração chegou no céu?
É pelo que ele faz? É lógico que não, porque tudo que um pecador faz, ainda que seja bom aos nossos olhos, é infinitamente menor, é infinitamente digno comparado com a dignidade do Senhor, ainda manchado pelo seu próprio pecado. Então, como é que nós oramos ao Senhor? Como é que nossa oração chega aos céus, por exemplo? Ora, isso só é possível por causa da liberdade que nós temos na pessoa de Cristo, de falar ao Pai, de orar ao Pai, de ter comunhão com o Pai na pessoa de Cristo. Então, a liberdade cristã é um status. Liberdade cristã não trata, por exemplo, se eu tenho liberdade agora em Cristo de ir num local ou ir em outro. Não. Isso é reduzir a liberdade cristã. Isso, na verdade, é usos e costumes que são decididos mediante a sabedoria que é extraída da Escritura. A liberdade cristã diz respeito ao meu relacionamento com Deus, ao meu relacionamento com Cristo, com o Espírito. A liberdade cristã, então, diz respeito à minha aliança com o Senhor Jesus Cristo e com aqueles que Ele me uniu, não é? Ao qual a Bíblia chama de igreja, de um só corpo, de noiva de Cristo. Então, isso é a liberdade cristã. Então, Paulo diz, vocês foram chamados à liberdade cristã. Vocês foram chamados para a liberdade, vocês foram salvos em Cristo Jesus. Foram justificados em Cristo Jesus. Agora, a vossa condição é a condição de um homem livre, que pode de fato se chegar ao seu Pai. Que pode de fato se chegar ao seu Pai sem ter mais receios, medos, mas pode se chegar a Ele livremente na pessoa de Jesus Cristo. Contudo, disse o apóstolo Paulo, há um inimigo que você deve se atentar e manter os olhos constantemente fixos, para que você não caia nas garras desse inimigo. E esse inimigo é exatamente o libertinismo. Então o apóstolo disse, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Por que Paulo diz isso? Porque antes de Cristo nos resgatar e nos encontrar no nosso tremendal de lama e nos salvar, nós vivíamos com Deus, segundo nós, na base da troca. Se eu fizer isso, Deus me dará aquilo. Nós vivíamos antigamente na base do legalismo. Eu vou procurar ter algum tipo de moralidade, e então eu irei me apresentar justo e agradável diante de Deus. Uma vez que estas coisas foram removidas, então é muito natural que nós caiamos no canto da sereia de que, bom, se eu não preciso fazer algo para agradar a Deus no que diz respeito à salvação, então eu estou livre para fazer somente aquilo que me agrada. E é aqui onde mora o grande coração do libertinismo. Fazer aquilo que apenas nos agrada, não é? Ignorando completamente a pessoa de Deus e a sua vontade. E é aqui então que muitos naufragam na fé. Muitos crentes, ainda que não percam sua salvação, mas eles caem em profundos pecados. Porque ao invés de louvarem a Deus constantemente pela graça que lhes foi dada, eles preferem então a sua própria vontade como sendo o mecanismo de vida. Então Paulo disse, não useis de ocasião, não deis ocasião à carne, usando a vossa liberdade. Deixe-me fazer apenas um parêntese. Os inimigos da justificação pela fé, eles sempre atacaram a doutrina da justificação pela fé, o coração do Evangelho, dizendo que nós precisamos fazer algo para Deus. Os inimigos da justificação pela fé somente em Cristo, a todo momento atacam esta doutrina dizendo: o homem precisa de um objetivo para fazer algo.
E esse objetivo é fazer algo para Deus, para agradá-lo no aspecto salvífico. Quando a doutrina da justificação pela fé ecoou no coração dos homens e das mulheres do século XVI, aqueles homens que estavam acorrentados, aprisionados em cavernas profundas pelo misticismo, pela ignorância, pela idolatria da Igreja Católica, aquilo soou no coração deles como o raiar do sol. E mais uma vez, os inimigos da justificação pela fé começaram então a dizer: então, se agora você está livre, não precisa fazer nada para se salvar, então você pode fazer tudo o que bem entender. Em outros momentos, por exemplo, atacando a mesma doutrina, que é da justificação pela fé, mas com o nome da eleição, quem nunca ouviu dizer, bom, agora se você está salvo, uma vez que eu sou salvo, então eu posso pecar livremente. São demônios estes que dizem estas coisas, porque a todo momento eles afrontam Cristo e a sua obra salvífica. A palavra nunca ensinou que nós fôssemos libertos do pecado para o pecado, mas ela sempre ensinou que nós fomos libertos do pecado para Deus. Ela sempre ensinou que nós fomos tirados de uma escravidão que nos conduzia para a morte, para vivermos uma liberdade que nos conduz para a vida. E o caminho dessa liberdade não é outro senão a vontade do próprio Cristo nos dirigindo. Por isso Paulo diz: não dê ocasião à carne, tomando por pretexto a vossa liberdade em Cristo. Se um homem verdadeiramente é salvo em Cristo, a coisa mais natural nele é odiar o pecado. Mas se um homem que se diz ser salvo em Cristo, a coisa mais natural dele é conviver com o pecado. São coisas muito diferentes. Para enfatizar isso, o apóstolo Paulo, então, nesse verso 13, quando ele usa a palavra ocasião, dar ocasião, ele usa um termo militar aqui, aformê, é o termo militar que ele usa para indicar uma base de ataque. Nas guerras, pelo quem já leu alguma coisa da Segunda Guerra Mundial, sabe que quando eles iam tomar o continente europeu, que estava tomado pelo nazismo, né, os aliados iam recuperar, eles procuravam aquilo que é chamado de cabeça da praia, ou seja, eles procuravam um lugar em que eles pudessem aportar, construir uma base e dali avançar continente adentro. É isso que Paulo está dizendo. Não construa uma base no seu coração para que a carne ataque você com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus levantes, com a sua luxúria. Não permita que, porque agora você é um crente em Cristo, você seja achado completamente displicente na sua luta contra o pecado, completamente negligente no seu dever de se santificar e de viver para o agrado de Deus. Não permita que haja uma base de ataque no seu coração. Pelo contrário, disse o apóstolo, pelo contrário. Foi para a liberdade que vocês foram chamados. Mas se vocês dão ocasião à carne, satisfazendo a sua luxúria, os seus desejos, então novamente vocês estão se escravizando. Então, enfaticamente ele diz: não deem ocasião à carne, não permitam que uma base seja estabelecida no vosso coração. Pelo contrário, vigilantes, porque agora você é um homem livre em Cristo. Você pode viver a liberdade para a glória de Cristo e para a sua própria alegria nos dias da sua vida nesta terra. Para a liberdade fomos chamados, não para a escravidão no pecado, diz o apóstolo Paulo.
E aqui, irmãos, é necessário também destacarmos um detalhe interessante. Veja, ele havia ensinado sobre a escravidão, agora está ensinando sobre a liberdade. É muito comum que, depois de um tempo de vida cristã, que no primeiro momento da vida cristã as coisas são talvez novas, então os crentes estão mais ativos, mais vigilantes. Mas é muito comum os crentes, muitas vezes, darem ocasião à carne pela liberdade cristã, curtindo, por exemplo, nos seus corações a preguiça. A preguiça é um pecado que parece tão inofensivo, parece ser uma coisa assim tão boba e que não merece tanta atenção. Mas ela é, na verdade, um monstro em pele de cordeiro, porque por meio da preguiça os crentes conseguem construir grandes defesas da sua negligência, do seu pecado. Eles conseguem bolar desculpas quase que inimagináveis para se manterem negligentes, para se manterem nos seus pecados e na satisfação dos seus desejos carnais. Quem nunca, por exemplo, teve a ousadia de chegar para Deus, e dizer: Senhor, hoje eu passei o dia inteiro, não orei, não li a Bíblia, e ainda pequei contra os meus filhos, meu marido, minha esposa, mas também, Senhor, eu tinha tanta coisa para fazer. Eu tinha muita coisa para fazer e, na verdade, eu só me irei contra ele, ela ou eles, os filhos, porque eles fizeram aquilo. Ora, que desculpa mais maravilhosa de ser produzida, mas que desculpa mais podre, mais diabólica, porque nós usamos aquilo que Deus nos dá contra Ele para justificar o nosso pecado. A preguiça é um pecado miserável, terrível, desgraçado. É como uma das bestas do Apocalipse, porém, extremamente bem vestida, bem arrumada, e que muitas vezes passa despercebido por nós. Não dê ocasião à carne, pela liberdade cristã. Não construa, não permita que a carne construa uma ponta de lança para te ofender, não é? Só porque agora você está em Cristo. Não permita que isso aconteça. Seja vigilante. Você é verdadeiramente livre em Cristo. Então, use a sua liberdade. Viva para Cristo. Seja vigilante. Não permita que o pecado exerça algum domínio sobre você. Ainda no verso 13 ele diz, dar ocasião à carne. Eu vou fazer uma breve explicação de carne, porque os irmãos precisam entender que carne aqui não é o seu corpo físico. Há momentos que carne é o seu corpo físico, não é? Mas aqui o que Paulo está querendo dizer é que ele usa carne aqui como sendo o centro da vontade humana, do pecado humano, do orgulho, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que ele está se referindo à nossa natureza pecaminosa. Então, não permita que a sua natureza pecaminosa, de algum modo, te ofenda pela liberdade que você já possui em Cristo Jesus. Em segundo lugar, então, note que ele vai explicar como é que nós não permitimos que isso aconteça. Então, ele fala do uso da lei como antídoto contra a libertinagem. Em verso 14 ele diz, porque toda a lei se cumpre em um só propósito, ou em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí agora volta no verso 13, na parte final, ele disse, antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Falando de luta contra o pecado e agora está falando de amar os outros, mas tem tudo a ver. A liberdade cristã não é uma coisa estática, não é como essa garrafa. A liberdade cristã é uma coisa dinâmica. A liberdade cristã é esse status que nós possuímos.
E ela é vivida a todo momento e de forma extremamente mais forte nos nossos relacionamentos. Neles nós somos verdadeiramente livres em Cristo ou somos verdadeiramente escravos no pecado. Então Paulo disse que o antídoto contra a libertinagem é exatamente amar os outros como a nós mesmos. É nos amarmos mutuamente, mas é amar de forma verdadeira. E a palavra servos, aqui no seu texto bíblico aí, do verso de número 13, é a palavra escravo no grego. Então Paulo disse, você sabe o que é a liberdade cristã? A liberdade cristã é ser escravo do amor. Nós fomos libertos da escravidão do pecado para sermos escravos livres no amor. No amor do próximo, de uns para com os outros, de amarmos de fato uns aos outros. E então no verso 14 ele diz, toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o apóstolo mostra-nos como de fato podemos ser vigilantes no uso da liberdade cristã, e é exatamente usando a lei moral de Deus contra o pecado, contra os desejos carnais, os levantes do nosso coração. Então ele disse, vocês são livres em Cristo para serem escravos do amor bíblico. Vocês são livres do pecado para serem escravos do amor de Deus, do amor de uns para com os outros. Essa é então a vossa vida, esse é o vosso estilo de vida que vocês devem, de fato, possuir. Lutero, quando pensando sobre isso, porque parece um paradoxo, né? Deixar de ser escravo para ser escravo de novo. Então, Lutero disse o seguinte, um cristão, ele é independente em todos os aspectos, um servo de ninguém. Ao mesmo tempo, um cristão é um servo obediente em todos os aspectos, possuindo um dever para com todos. Nós somos servos de Cristo, independente em todos os aspectos, mas ao mesmo tempo somos servos de Cristo, que possuem um dever para com todos. Qual é esse dever? O de amar. Amar como a palavra prescreve e nos exorta a amar. Então, o que Paulo está ensinando é que os cristãos, eles foram libertos do amor pecaminoso, que é o amor egoísta, que é o amar a si mesmo, acima de todas as coisas, e usar os outros para meu próprio favor. Fomos libertos para amar a Deus e amar o próximo, na pessoa de Cristo, segundo a palavra e as orientações da palavra do próprio Cristo. Por isso, nós devemos o amor uns para com os outros. Quando ele fala no verso 14 acerca do princípio da lei ou do preceito da lei que é amar uns aos outros, Paulo está falando que o amor não é sentimentos. Eu sou um crítico dos encontros de casais, porque não se trata de problemas nesses encontros, só de momento romântico. Isso não é amor, a Bíblia não trata disso. A Bíblia é muito nítida quando ela fala sobre o que é o amor. É um negócio incrível. Eu vou até dar um exemplo para vocês de que no céu nós amaremos, sem ter essa questão sentimental da qual tanto se imagina hoje. Então, Paulo diz que o amor é uma coisa palpável, é uma decisão que cada um de nós toma de amar a Deus, amar a sua palavra e amar o nosso próximo, segundo a própria palavra de Deus. O amor, ele é uma coisa ética, uma coisa moral, é uma obra. O amor é uma ação, é uma obra, não é um mero sentimento, como alguns querem ensinar por aí. E ele então diz que esse amor, ele tem um modelo, ele tem uma prescrição, ele tem uma receita. Se alguém quer saber como é que deve amar a esposa, amar o marido, amar os filhos, amar os irmãos da igreja, amar os vizinhos, amar até aquela pessoa que você não gosta, tudo está na Escritura.
Ela descreve nitidamente como devemos amar uns aos outros, inclusive aqueles que nos perseguem e são nossos inimigos. E por que isso? Porque Deus é amor, disse o apóstolo João. Ele é amor e Ele então revela o seu caráter, a sua pessoa, a sua vontade na sua palavra, a fim de que nós o sigamos, o imitemos, a fim de que nós amemos como Ele também ama. Então, a lei de Deus, como ele diz, que essa expressão do caráter e da vontade de Deus, ela tem um espírito, a gente chama de espírito da lei, ou o coração da lei, e o coração é exatamente este: amar o próximo como a mim mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Levíticos 19, 18, diz a Escritura que nós devemos amar o nosso próximo. Em Mateus capítulo 22, os versos de 34 a 40, quando foi perguntado a Cristo qual era o maior dos mandamentos, ele disse: toda a lei se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus com tudo que você tem, são os primeiros 4 mandamentos, e amar o próximo como a ti mesmo, que são os outros 6 mandamentos. Amar, então, é esse exercício de fé e de obediência nos relacionamentos, tanto meu com o Senhor Deus, como meu com você, nos relacionamentos interpessoais. O apóstolo João, tratando sobre essa questão, no capítulo 4 da sua primeira carta, no verso de número 20, João disse assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, ele é mentiroso. Você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso, disse o apóstolo. E alguém poderia perguntar: mas por que, João, você diz que ele é mentiroso, se ele está dizendo, como você julga o coração desse homem? Então João diz, de uma forma muito clara e muito nítida: como é que você ama alguém a quem não vê e odeia alguém a quem vê? Isso é uma coisa contraditória. Você só pode amar a Deus se de fato isto lhe for dado, é algo que o Espírito lhe dá. E você só pode amar a Deus quando você ama o seu próximo, pois é impossível um amor que ora ama o Criador e ao mesmo tempo odeia a criação do Criador. A lei, então, tem como seu resumo, seu coração, amar o próximo e amar a Deus. E João diz: ninguém pode amar a Deus se odiar o seu irmão. Ele é um mentiroso. Eu não sei se os irmãos talvez tenham observado no texto e se perguntado, o apóstolo Paulo não está fazendo uma citação literal de Mateus 22, não é? Ele não citou amar a Deus em primeiro lugar. E eu creio que o que estava no coração do apóstolo é aquilo que estava no coração de João. Quando eu amo o meu próximo, eu estou nada mais, nada menos do que materializando o meu amor para com Deus. Porque eu só posso amar o meu próximo quando de fato eu amo a Deus. Eu não posso amar a Deus sem amar o meu próximo. Talvez alguém se levante e pergunte: mas por que eu não posso amar a Deus sem amar o meu próximo? Bom, a razão é simples, eu já dei uma contradição, e a segunda é mais nítida ainda. Amar na Escritura, como é uma decisão, é um ato, amar envolve obedecer. Quando eu amo a Deus, eu obedeço a sua palavra, a sua vontade, os seus mandamentos. E como é que eu obedeço os mandamentos, senão no meu relacionamento uns com os outros? Quando os filhos obedecem os seus pais, eles amam a Deus enquanto amam os seus pais. Quando alguém se recusa a pensar mal de outro, ele está amando aquele outro ao mesmo tempo que ele ama o Senhor, porque ele está obedecendo o 9º mandamento.
Amar a Deus e amar ao próximo são coisas inseparáveis. Inseparáveis. Porque amar é obedecer à palavra do Senhor pela fé na ação do Espírito. Há uma promessa no Antigo Testamento que às vezes é muito ignorada por nós, que trata sobre isso. Jeremias capítulo 31, os versos de 31 a 33, o profeta então falando no seu livro, que é um livro de consolação para Israel que estava sendo destruída, não é? Jerusalém estava caindo nas mãos da Babilônia. Então o Senhor pronunciou uma promessa, uma profecia pela boca do profeta, quando ele disse: haverá um tempo em que eu farei uma nova aliança, não mais como a do passado, mas agora diferente. E quando o tempo desta aliança chegar, o sinal desta aliança é que a minha lei estará no coração dos homens, de tal modo que eles não precisarão mais ensinar uns aos outros, mas agora a minha lei estará ali. Coisa interessante, não é? Como é que você consola alguém dizendo que vai fazer uma nova aliança e vai dar leis para essa pessoa? Mas quando você lê o restante do capítulo, você percebe que essa lei que iria inundar o nosso coração é a lei que o Espírito aplica a nós. É a liberdade de estarmos em Cristo para amar a Deus, para amar o nosso próximo, em gratidão pela obra da salvação. E agora a lei será usada para a minha própria santificação, nutrição na fé, para me moldar segundo a pessoa de Cristo. Então, o Senhor Deus disse por boca de Jeremias: a lei iria inundar o coração dos crentes, porque eles conheceriam e aprenderiam sobre o que é amar. Uma obediência por fé e pela fé. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no verso 25, também fala. Ele diz: você quer viver corretamente, você quer viver bem, então observe a lei da liberdade. E então ele descreve nos versos seguintes. No verso 8 do capítulo 2, Tiago diz: a lei rege, a lei real, a lei do rei, é a lei que me dirige. E no mesmo instante ele diz: não adianta nada uma pessoa dizer que tem fé e ele encontrar o seu irmão padecendo necessidade e ignorar aquela necessidade. É sinal de que ele não tem fé, porque ele não tem amor, porque ele não ama o seu irmão. Ora, então o apóstolo, concluindo esse ponto, disse: o preceito da lei cumpre-se em um só, a saber, amar o seu próximo. Então toda a lei tinha como propósito isso, nos levar e nos cativar a uma obediência amorosa a Deus. Nos levar e nos cativar a um amor mútuo entre os homens, por meio da vivência da palavra. O objetivo, então, era santidade, era amar a Deus, obedecer o Senhor. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, todo mundo ama esse capítulo, né? Eu já ouvi pregações em casamentos sobre esse texto, equivocadas às vezes. Mas no capítulo 31, no capítulo 13, no verso de número 13, o apóstolo Paulo então disse o seguinte, falando da lei, falando do amor e de outros dons, ele disse assim: ora, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esse é o ambiente da nossa liberdade nesta terra, da liberdade cristã. Fé, esperança e amor. Não é? Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Porém, o maior destes é o amor. No verso de número 12 ele diz: agora, pois, vemos como que em espelho, obscuramente. Então veremos face a face, agora como ele é. E o conheceremos também como somos, como eu sou conhecido. A fé, esperança e o amor, porém dos três, o maior é o amor. É interessante observar que quando ele diz que de todos o maior é o amor, é porque nos céus o amor permanecerá.
Já não precisaremos da fé, porque ela será consumada em Cristo. Já não precisaremos mais de esperança, porque a esperança do reino vindouro também se cumpriu. E por que então o amor permanece? Porque ele é o maior. É simples, porque nós continuaremos amando a Deus e o próximo no céu. Como é que nós vamos amar a Deus, que é Espírito perfeito? Obedecendo a sua vontade, ainda lá. Não precisaremos mais de um mandamento, não faça isto ou não faça aquilo, mas continuaremos obedecendo a sua vontade perfeita e graciosa. Portanto, a liberdade consiste em amar a Deus e amar o próximo. A lei, ela tem como princípio estes dois fundamentos. Por fim, voltando para Gálatas capítulo 5, verso de número 15, Paulo faz uma advertência e diz: agora, se vocês se devoram, se mordem, então cuidado para que vocês não sejam destruídos. Então Paulo está tratando possivelmente de um problema na igreja, problema de facção, de partidos, por conta da intromissão dos judaizantes, dos que haviam crido no falso ensino, dos que eram contra, e então havia ali um pé de guerra na igreja, e ele trata de uma forma muito enfática. O verbo morder aqui, ele também poderia ser traduzido como o verbo picar, de cobra, que pica. É a mesma palavra no original. E quando Paulo usa os três verbos, morder ou picar, devorar e destruir, a imagem que se tem é uma imagem de animais selvagens que estão guerreando um contra o outro, aonde a guerra só terminará quando um morrer. Então, essa é a ideia de Paulo. Então, veja o quão perigoso é partidos na igreja, facções, o quão perigoso também é a concepção errada acerca do amor, porque tem muitos crentes que se dedicam a tudo, menos em de fato amar o seu irmão como deveria. São excelentes em outras áreas, mas são extremamente negligentes em obedecer este princípio e este mandamento, porque a todo momento estão dando ocasião à carne para satisfazer então a sua própria luxúria. Então, o apóstolo adverte sobre o perigo das facções, o perigo dos partidos, o perigo das heresias, porque elas deixam seus rastros destrutivos, e então recomenda-os que se amem ao invés de se devorarem. Eu vou fazer duas aplicações rápidas para as nossas vidas daquilo que vimos até aqui. A primeira delas, eu vou me dirigir aos crentes, de um modo em geral, que estão livres em Cristo, mas podem estar vivendo vidas de escravos nos seus relacionamentos interpessoais. São crentes, mas que vivem vidas de escravidão nos seus relacionamentos interpessoais. Hoje tem um problema tratado na psicologia, na psiquiatria, não é? Chamado de dependência, pessoas que dependem de outros. Muitos crentes são dependentes de outros, sejam pessoas que usurpam, usando pessoas, então ele precisa daquela pessoa que ele usa para se autopromover, para se engrandecer, para se alegrar, não é? Isso é um pecado terrível. Além de usar outra pessoa, não é? Ele ainda deixa de descansar em Cristo. E é muito comum nós encontrarmos frases como: pastor, o que é que eu vou fazer da minha vida sem fulano? E se fulano for embora? E se cicrano for assim? Isso não é um bom sinal. Pode ser uma frase apenas da boca para fora, mas pode ser uma frase que denote uma dependência pecaminosa de alguém. Então, examine o seu coração. Você foi chamado à liberdade. A única coisa que nós deveríamos dizer é: eu não viverei sem Cristo. Mas sobre todas as pessoas que estão em nosso redor, por mais doloroso que seja viver sem elas, nós podemos viver sem elas. Não será fácil, extremamente sofrível, mas podemos viver sem elas.
Mas a única pessoa da qual nós jamais poderíamos viver sem é a pessoa de Cristo. Então talvez você sofra com algo dessa natureza, não é? Há pessoas também que têm dependência e são usadas. Eles sabem que são usados, mas eles de algum modo se satisfazem em ser usados. Então isso também é um pecado. Se existe uma pessoa que tem todo o direito e poder para nos usar, esse é Cristo, somente Ele. Ninguém mais, porque fora de Cristo, todo relacionamento é de escravidão e de sofrimento. Mas somente em Cristo nós podemos nos relacionar uns com os outros e experimentarmos verdadeira liberdade. Então, se você por alguma razão passa por isso, você precisa se libertar na pessoa de Cristo, se arrepender do seu pecado e romper com esse tipo de relacionamento. É muito comum dos filhos para com os pais, não é? Já velho, então eu preciso atender a tudo que o meu pai e minha mãe querem, ainda que eu seja que eles estão me manipulando, né? Isso é um pecado, isso é escravidão, isso não é amor bíblico, não é amor bíblico. Mas há também um outro tipo de relacionamento que escraviza, que é quando você quer a aprovação dos outros, o desejo de agradar outros, não é? Esse é, de fato, uma escravidão pesadíssima, horrível, horrível. Pessoas que a todo momento estão vivendo, buscando a aprovação dos outros, o desejo de agradar outros, elas praticamente não vivem, elas passam pela vida e passam arrastando-se, porque é extremamente pesaroso. Se esse é o seu problema, então você precisa não apenas orar para que Cristo te dê graça e te liberte, mas você precisa conhecer melhor o seu pecado, as raízes do seu pecado, para se ver livre por completo desse pecado. Se há alguém do qual nós devemos verdadeiramente nos preocupar com o que ele pensa acerca de nós, eu não estou falando que nós não devamos nos preocupar no sentido benéfico, né, com o que o outro pensa, mas se há alguém do qual nós devemos dedicar toda a nossa vida para agradar, esse é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E há também, infelizmente, não é? Um outro estilo de vida extremamente escravizador, que é o da autopromoção. Pessoas que a todo momento estão buscando se autopromover, e entenda, a autopromoção, ela tem várias formas de atuar. Desde aquela pessoa que é escancaradamente, né, que quer se autopromover, até daquele que nós sempre julgamos como coitadinho, está sempre cabisbaixo, ele é muito medroso, e nós sempre achamos que ele é frágil. Pelo contrário, ele é extremamente forte. Ele só não demonstra porque ele tem medo de descobrir que ele não pode se autopromover. Então, timidez demais, como é aquele outro termo que a gente dá para quem é introvertido demais? É bom examinar o coração. Esse não é o padrão bíblico. Esse não é o padrão bíblico. A autopromoção pode se manifestar de várias formas. Não apenas da forma mais usual, comum, como conhecemos. Mas o certo é que aqueles que a todo momento desejam se autopromover, não é? Eles estão debaixo de uma sentença dura de escravidão. Dura. Porque a autopromoção diante de pecadores que são juízes ávidos, impenitentes, não é uma obra fácil. Não é uma obra fácil. Não é algo simples. Certamente estes também padecem profundamente dores e lutas profundas, não é? Em suas almas.
Muito cuidado, pais, com os sonhos com que você alimenta seus filhos, porque caso eles não consigam, eles podem enveredar por este caminho, né? De a todo momento tentar se autopromover para satisfazer algum tipo de cobrança, algo que os pais ensinaram, né? E há várias outras formas de cair na cilada da autopromoção. Em segundo lugar, eu quero dar um exemplo prático do que é amar o próximo usando a lei para não dar ocasião à nossa liberdade, ao nosso pecado, à libertinagem. Eu quero que você imagine um momento bem difícil no seu dia a dia. Eu quero que você imagine um conflito, uma discussão entre marido e mulher, entre pais e filhos, uma discussão no trabalho entre funcionários, patrão e funcionário. Eu quero que você imagine algo dessa natureza. Bom, imaginou o conflito? O que você vai fazer agora no meio desse conflito? Porque a ordem é amar o próximo. Como eu vou amar alguém se eu estou no meio de um conflito? Então, eu vou usar apenas 2 mandamentos para exemplificar como se ama alguém em meio a um conflito. O primeiro deles é o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você é impedido de fazer um julgamento prévio, julgamento pela aparência. Você é ordenado a preservar a verdade, mesmo em meio a um conflito. E é por isso que a Escritura estabeleceu um padrão. Qual? Não aceite denúncia contra um presbítero, por exemplo, senão por 2 testemunhas. Ou seja, você tem um padrão. Você quer ter um bom julgamento? Então você precisa de testemunhas. Consulte outras pessoas. E assim você estará amando aquela pessoa, preservando a verdade, defendendo o nome dela. E ao mesmo tempo, você estará amando a Deus porque estará observando um mandamento. Via de regra, nós fazemos o oposto. Nós julgamos precipitadamente, nós julgamos pelas aparências, não consultamos as testemunhas e pecamos porque desprezamos a verdade e preferimos a mentira. Provérbios, capítulo 18, verso 13 diz: é uma tolice responder antes de ouvir. E você se torna um tolo. Então, o que devemos fazer? Nós devemos examinar a questão, não julgar pelas aparências, consultar testemunhas. Aí você vai dizer: mas pastor, isso aí só Cristo fez. Pois é, mas quando você lê o capítulo 5 de Gálatas, na parte do fruto do Espírito, você vê exatamente como se vive isso. Então, o apóstolo disse, no verso 22, o fruto do Espírito é longanimidade. O que é longanimidade? É ânimo longo, muito longo. Ser paciente e uma paciência demorada. Foi o exemplo que eu dei. Seja benigno. Ou seja, está no meio do conflito, está sofrendo, não retribua mal com mal, retribua mal com bem. É o que diz a Escritura. Tenha domínio próprio. Todo mundo quer ser cheio do Espírito. Mas o que é ser cheio do Espírito? É cheio de sopro? Não, é isso aqui, na prática, no dia a dia. Nos relacionamentos. Eu já disse aos irmãos, a obra do Espírito não foi promover línguas nem milagres. Pode ler na Escritura, você não vai achar isso na Escritura. João 13 diz, ele veio para ensinar a vocês a minha vontade, foi o que Cristo disse. Romanos 8, Paulo disse, o Espírito veio para te ensinar a ser filho e te capacitar a chamar Deus de Pai de uma forma verdadeira, não da boca para fora. Primeiro mandamento, aliás, o 9º mandamento dentro desse exemplo. Qual é o outro mandamento que podemos usar como princípio para ilustrar de forma prática como amar ao outro numa situação como essa? O 8º. O 8º mandamento diz, não assassinarás. O Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 5
que nós não apenas guardamos esse mandamento quando não matamos alguém fisicamente, mas ele diz, se você chamar de tolo alguém sem motivo algum, você quebrou o 8º mandamento. Não matarás é o 6º? Olha, perdão. Eu vou conferir. Estou com dúvidas. É mesmo, perdão. O 8º é não furtarás, desculpe. O 6º mandamento, não assassinarás. Então, você guarda o 6º mandamento quando você defende a vida do outro. Aí você vai dizer, tá, pastor, mas eu não quero matar o meu marido ou a minha esposa, eu só me irei com ele. Pois é, mas a Bíblia diz que a ira quebra o 6º mandamento. Quer ver uma forma como nós matamos o outro? Não fisicamente, mas na ira você resolve eliminar o outro da sua vida. Eu vou passar o dia inteiro sem falar com você. Que lindo, né? Que coisa grandiosa, que sábia. Não, isso quebra o 6º mandamento. Os problemas na igreja, vira e mexe, são resolvidos dessa forma, como um crente resolve não falar com o outro. Elimina da vida, né? Cria ranço. Ranço, na verdade, é uma palavra mais atenuada para dizer, ele tem ódio do outro. Ele tem raiva do outro. Ele não quer viver com o outro, ele não suporta. Aí João diz, espera aí, você diz que crê e ama a Deus, mas você não gosta do seu irmão, é bom você examinar a sua fé. Pode ser que você não a tenha. Pode ser que você não a possua. Dá para entender um exemplo prático de como se ama aplicando os mandamentos? Pois é. Se você não aplicar estes mandamentos, o que vai acontecer com você? Você vai ser dominado pela ira, você vai ser dominado pelo seu orgulho, você vai dizer coisas das quais se arrependerá amargamente, vai fazer coisas das quais marcarão o outro profundamente. E o seu problema crescerá sobremaneira. Nós fomos chamados à liberdade em Cristo. Portanto, não dê ocasião à carne, mas ame. Ame porque você foi chamado para amar. Que Deus seja conosco. Amém?